Alô, alô, bem-vindos. Tenho duas ficos de uns amigos que pediram para reenvasar. Os meus amigos perceberam que as árvores ficavam melhor se trocassem de vaso, ou sempre um vaso um pouquinho maior. E como sabem que eu sou um bocadinho viciado em fazer este tipo de tarefas, cravaram-me e eu aceitei para o fazer. Já estão cá em casa há uns dias. Quando as árvores vieram, eu aproveitei e aramei as árvores, comecei a dar alguma forma à copa das duas árvores, porque elas estavam todas muito para cima e eu acho que ficou melhor se reduzir um pouquinho a altura e se fizer aquela forma mais arredondada ou mais piramidal que habitualmente se vê nos bonsai, ou nos bonsai, nunca sei o que é quer dizer, se é uma coisa ou se é outra, mas também é indiferente. Este é o segundo, também da mesmo tipo, ficos, mas quando eu olho para a folha é ligeiramente diferente. Esta folha é um pouquinho mais ondulada, esta folha é um pouquinho mais bicuda, por isso eu acho que o tipo de ficos, a família de ficos é diferente. Então a primeira coisa que eu faço, apesar de haver já terra para bonsai disponível em muitas lojas de plantas, eu gosto de misturar a terra que compro. E o motivo pelo qual eu misturo a terra que compro é porque nós temos terra que tem muito cascalho, cascalho vulcânico, que tem como objetivo absorver a água, reter alguma água, deixar passar a restante e ainda assim, portanto, ficar úmido com a água que retém. Portanto, há terra, há sacos de substrato para bonsai que a percentagem de pedra vulcânica é muito grande, e depois há outro tipo de substrato para bonsai que a parte de matéria orgânica é muito grande. E eu acho que eu gosto mais do equilíbrio, e então aquilo que eu faço habitualmente é misturar o saco que tem mais a rocha vulcânica com um saco de substrato que seja mais matéria orgânica. Não é nada que seja assim tipo obrigatório, nós não temos que ter assim um substrato XPTO para a árvore ter bom aspecto, ficar bonita. O motivo que eu faço isto é que elas ficam melhores se tiverem um solo com estas características, que é essencialmente permitir que a água escorra, reter alguma dessa água da rega, e que não seja demasiado compacto, e o facto de ter estas pedrinhas vulcânicas permite não ficar muito compacto, de forma a que o oxigênio ainda assim consiga entrar dentro do substrato e fazer o seu papel com as raízes. Ok, acho que é isso. Vamos à primeira parte, que é tirar a terra do vaso onde ele está. Ok, então a primeira coisa que eu faço é verificar se a planta está presa ao vaso ou não por arames. Nos bonsai é muito comum isto acontecer. Este envasamento foi feito por mim, portanto o arame está aqui, fui eu que o pus, e vou começar por cortá-lo. Ok. E agora perceber se o bonsai sai facilmente. Sai. Ainda assim vou ajudar um bocadinho, tentando libertar aqui as partes laterais do vaso. Quando a planta fica durante demasiado tempo no mesmo vaso, é natural que com o crescimento das raízes, que as raízes comecem a agarrar ao vaso,
nunca, não tenho essa experiência, nunca aconteceu com os vasos que reenvaso, mas há vezes que, às vezes, a planta está tão agarrada ao vaso que a única hipótese de se libertar é mesmo partir, ou eventualmente um trabalhinho de paciência e continuar a esgravatar até conseguir sair. E quando o pessoal, eu estava a dizer que fica demasiado tempo, o que é demasiado tempo para uma planta estar dentro de um vaso? E a verdade é que depende, porque se o vaso for demasiado, não é demasiado grande, mas muito grande para o tamanho das raízes da planta, eventualmente uma planta pode estar no mesmo vaso 5 anos, 6 anos, 10 anos, uma vida toda. No caso dos bonsai, em que nós tentamos ter um vaso mais ou menos equilibrado para o tamanho da planta, habitualmente não se espera mais do que 3 ou 4 anos até reenvasar. E eu penso que este reenvasamento foi feito pouco antes do Covid, portanto, talvez no princípio de 2020. Portanto, esta planta está neste vaso há 3 anos e qualquer coisa, 4 no máximo. Uma questão importante quando se faz o reenvasamento é termos o cuidado de manter as raízes úmidas, tentar não permitir que as raízes sequem, porque se as raízes secarem totalmente, existe uma boa probabilidade de a planta não conseguir sobreviver ao reenvasamento. Há várias formas que nós podemos garantir que mantemos as raízes sempre úmidas, que é ou termos aqui uma taça com água, uma bacia com água, ou eventualmente um vaporizador que nos permite ir vaporizando as raízes à medida que vamos fazendo este trabalho. Este é um tipo de tarefa que devemos evitar ao máximo fazer durante o verão, porque por causa dos motivos que eu acabei de dizer, por causa da temperatura e a probabilidade de nós fazermos isto durante o verão por causa do calor, por causa do stress que vamos sujeitar a planta, a probabilidade de termos problemas com a planta é grande. Habitualmente este tipo de tarefas fazem-se durante os meses de inverno, início de primavera. E já temos a planta fora, agora é tentar libertar as raízes e algum do sol do envasamento anterior. Uma coisa que eu não perguntei aos meus amigos foi se eles queriam as raízes mais visíveis ou mais escondidas, porque eu já estou a perceber, à medida que estou a tirar a terra, que existe aqui uma raiz gigante que estava tapada por terra, que eu agora vou ter que decidir se a exponho, se vou mantê-la mais escondida, à semelhança do que estava. Pessoalmente, se esta árvore fosse minha, mas isto é muito uma questão de gosto porque é estético, não é? Pessoalmente eu iria puxar um pouquinho mais a árvore para cima, de forma a que se visse a raiz no topo do vaso. Que agora estou a ver o tamanho do vaso, ele é maior do que o anterior, mas não é muito maior do anterior. Mas de qualquer forma, a planta vai beneficiar do facto de ter terra nova. A raiz cá em baixo é gigante, gigante mesmo.
o arame anterior que estava a prender a árvore ao vaso está-me aqui a dar um pouquinho de luta. Eu não quero magoar a árvore. Vou tentar fazer... Ok, está de fora. Portanto, manter a bola de raízes úmida, ou dito de outra forma, garantir que ela não seca em vez alguma, e continuar a tentar tirar o máximo de terra possível, não o máximo, mas tirar alguma da terra para permitir que terra nova entre em contacto com estas raízes e que proporcione mais alimento a ficus. Não está fácil. Acho que se calhar deixámos passar um bocadinho de tempo mais, que este transplante devia ter sido feito o ano passado. Muitas vezes nos transplantes, e se eu fizer mais vídeos, muitas vezes nos transplantes as raízes levam um corte ou um desbaste ainda relativamente importante. E isso era uma coisa que, das primeiras vezes que eu fiz isto, me estressava um bocadinho. Eu ficava apreensivo se no dia a seguir, quando acordava, as árvores ainda tinham folhas, mas nunca tive nenhuma árvore a morrer na sequência de um desplante. E aquilo que eu acho é que, se tivermos em atenção alguns princípios básicos, o primeiro de manter as raízes sempre úmidas, e o segundo é tentar não cortar mais do que um terço das raízes quando reinvasamos. Se cumprirmos com estas duas regras, a probabilidade de não existir problema nenhum é gigante. Se eventualmente for necessário ou quisermos cortar mais do que um terço das raízes, temos depois uma questão que é: a função das raízes é alimentar a árvore, e as folhas que nós temos estão em proporção para as raízes que a árvore tem. Se nós cortarmos mais raízes do que aquelas que são necessárias para conseguir manter esta copa, o mais provável é que a árvore perca algumas das folhas, ou que a generalidade das folhas da árvore sofram com a poda da raiz, e depois é uma questão de tempo. Temos que esperar para que ela recupere, para que desenvolva novas raízes, e a partir desse momento a árvore voltar a ganhar o vigor que tinha anteriormente e ter assim uma copa mais rica em folhas. Esta raiz já deu várias voltas em torno de si própria. Nós conseguimos ver que a raiz vem por aqui, dá a volta deste lado, como se fosse um caracol, e o motivo que isto acontece é o vaso ser arredondado. Se fosse um vaso quadrado, possivelmente as raízes continuariam a dar voltas, não é? Porque elas vão crescendo e não têm sítio por onde crescer, e então chegam à lateral do vaso e continuam para os lados. Mas não seria tão perfeito este efeito de caracol num vaso retangular. Estou a tentar libertar as raízes para, no momento em que as for cortar, tentar não cortá-las a meio. Não é que houvesse algum problema assim muito grave se eu tivesse que as cortar a meio, mas evitar cortá-las a meio e tentar aproveitar eventualmente algumas raízes para que fiquem expostas acima do nível do substrato no vaso,
e com isto, com a exposição das raízes no vaso, aumentar a beleza do bonsai. Se alguém saber qual é a maneira indicada de dizer bonsai ou bonsai, digam-me, por favor, escrevam qualquer coisa nos comentários, porque eu ando há não sei quanto tempo a lutar contra mim próprio. Às vezes digo bonsai, outras vezes digo bonsai. Stress. Pá, e isto é viciante. Isto é viciante. Isto é muito bom num final de uma semana de stress no trabalho. E é lógico, cada um tem o seu tipo de stress, né? Mas é indiferente. No final de uma semana de trabalho, se gostamos de plantas, gostamos de árvore, e se temos algum tempo livre durante o fim de semana, por exemplo, para poder dedicar a um mini jardinzinho, pode ser de um bonsai, pode ser de 10 bonsai, é muito bom. Ok, eu acho que a maior parte da terra que eu queria tirar já está de fora. O passo seguinte é nós determinarmos qual é a melhor posição para o bonsai ficar na sua casa nova. Portanto, é uma questão de não só centrar, mas também descobrir qual é que é a parte da frente do bonsai. Neste tipo de vasos, num vaso arredondado, é um pouquinho indiferente qual é que é a parte da frente da árvore, porque se nós colocarmos a árvore no vaso e não estivermos a considerar qual é que é a parte da frente e haver um outro lado mais bonito, na verdade basta rodar o vaso para expormos o lado mais bonito da árvore. Portanto, eu estou a cortar as raízes, eu há pouco tinha dito. O que é importante quando se faz os cortes nas raízes é garantir que não cortamos mais do que 1/3 das raízes da árvore, mas ao mesmo tempo há uma outra questão importante que é, temos que ter em atenção, que é o tipo de raízes que nós vamos cortar. Idealmente não devíamos cortar as raízes finas, são aquelas que são as mais utilizadas pela planta para retirar os nutrientes da terra, mas eu não quero deixar uma raiz deste tamanho no vaso novo. Ela, à medida que o tempo for passando, vai aumentando de dimensão e vai continuar a prolongar esta raiz mais grossa que nós temos. Por isso, vai fora. Ok, a primeira parte já está. A segunda parte é preparar o vaso para receber a planta. Nos vasos de bonsai, habitualmente tem um furo largo, e o motivo pelo qual tem este furo tão largo é porque, como o vaso é muito pequeno, tem duas funções. A primeira é permitir que a água, depois da rega, escorra rapidamente, saia rapidamente por baixo, porque se o solo ficar demasiado úmido ou encharcado, dependendo das espécies de plantas que temos dentro do vaso, a árvore, as raízes da árvore podem apodrecer e a árvore morre. Nós conseguimos matar tão facilmente, não é tão facilmente, mas nós conseguimos matar uma planta por falta de água, essa é a mais óbvia e a maior parte do mundo sabe, mas também conseguimos matá-la por excesso de água. Então, o motivo do buraco ser tão grande é para permitir que a água escoa rapidamente, permitir que exista mais um ponto de entrada de oxigênio no vaso para a planta, portanto, possa haver um fluxo de ar através deste furo no meio. E por causa da dimensão, aquilo que nós temos que fazer é tapar este buraco, tal e qual como se faz, às vezes, nos vasos dentro de casa, e vamos utilizar aquilo que é habitual nos vasos para bonsai, que é uma redezinha. Aquilo que eu uso é esta rede parecida à rede de galinheiro, e aquilo que eu faço é corto um quadradinho, e este quadradinho vai servir para
taparmos o buraco. Temos a nossa rede que vai tapar o buraco de escoamento. Vamos usar o arame para prender a rede ao vaso. Passamos o arame na rede, passamos pelo buraco e deste lado vamos dobrar o arame de forma a que ele permita que a rede não se mexa. Ok. Uma das coisas, isto não é obrigatório. Não é obrigatório ter nenhum tipo de terra especial para o fundo do vaso. A terra que usamos nos vasos pode ser igual, portanto a que está no fundo ser a que está no topo. No entanto, é uma boa ideia garantir que a primeira camada de terra que está no vaso, ou de substrato, para não lhe chamar terra porque não é terra, de substrato, seja algo que permita eficazmente a água escorrer. E eu gosto de utilizar este tipo de substrato, não me recordo qual é que é o nome, mas é um substrato de origem vulcânica que tem alguma capacidade de retenção de água, mas simultaneamente, devido ao tipo de grão que o substrato tem, permite a água em excesso sair rapidamente do vaso. Então aquilo que eu faço é pôr uma camadazinha deste substrato no fundo, nada de extraordinário, eventualmente 1 milímetro. Eu não sou, se eu falar de medidas, não liguem muito. É mais para aquilo que os vossos olhos veem do que aquilo que os vossos ouvidos escutam. Portanto, esta camada com o objetivo de reter alguma água, mas essencialmente permitir que a água em excesso escorra rapidamente pelo vaso. A segunda camada que vamos pôr uma camada de terra para a árvore acamar cá em cima e evitar o máximo possível que fiquem bolsas de ar entre o substrato que eu pus e as raízes. Portanto, eu vou tentar fazer um montinho aqui. Um montinho aqui com o objetivo de agora acamar a árvore aqui em cima. Uma coisa importante, não é obrigatório também, mas uma boa ideia para garantir a estabilidade da árvore é passarmos um arame extra de baixo para cima, arame esse que vai nos permitir ancorar a árvore ao vaso. Lembram-se do primeiro arame que eu cortei para tirar a árvore de dentro do vaso? Pronto, com esse objetivo. Devia ter passado o arame antes de pôr a terra, mas estou nervoso. Ok, portanto tenho o arame que me vai permitir ancorar a árvore ao vaso. Vou dar uma volta, portanto o arame está preso, desce ou sobe por aquele buraco de escoamento que viram há pouco. E a partir do momento em que o arame estiver bem preso, eu posso levantar a árvore e o vaso vem atrás. Ok? Acho que eventualmente podia ter ficado melhor, mas o passo que eu fiz de meter o arame foi depois daquilo que eu devia ter feito, e das duas uma eu voltava a refazer tudo do início, ou olha, é o que é. Ok, tenho a árvore relativamente presa, ela está presa, mas relativamente bem presa ao vaso.
vou agora começar a encher com terra. Uma preocupação, eu não gosto de dizer preocupação, mas algo que nós devemos ter em atenção quando estamos a reinvasar e a dar novo substrato às plantas é garantir que não deixamos demasiadas bolsas de ar no sítio onde as raízes estão, dentro do vaso, porque se todas as zonas que as raízes não consigam estar em contacto com o substrato, são zonas que essas raízes não têm qualquer tipo de eficiência, de eficácia, de função. As raízes têm que estar o melhor possível, o máximo possível em contacto com o substrato, de forma a poderem fazer a função para que existem, de extrair os nutrientes da terra e alimentar a planta. E agora há uma parte que pode ser gira, que é depois do reenvasamento estar feito, que é se nós queremos deixar assim, só com o substrato à vista, ou se queremos de alguma forma decorar de alguma maneira o topo do vaso, o topo do substrato com musgo ou com alguma outra decoração que gostemos de ver. Por exemplo, neste vaso aqui, depois do último reenvasamento, e eu tento fazer isto com quase todos os reenvasamentos que faço, depois do reenvasamento estar feito, eu fui à natureza e recolhi musgo da natureza e coloquei por cima do substrato para dar um ar mais natural. Agora vou tentar tratar do ponto de vista visual da planta e utilizar os arames que pus aqui, que entretanto já saíram um pouquinho de sítio. No outro vídeo que vou fazer em breve, vou-vos mostrar a minha técnica de aramação desde o princípio. Não é nada difícil. Portanto, eventualmente, quando eu olho para a planta, aquilo que eu vejo é que este tronco está demasiado direito e perde o equilíbrio com este lado da árvore que já existe. Portanto, a primeira coisa que eu penso, e para isto é que servem os arames, é que quero afastá-lo um pouquinho do tronco principal, aproveitar o facto que ele existe. Se nós não o quisermos, podemos só simplesmente cortá-lo, mas aproveitar o facto que ele existe e eventualmente começar a desenvolver um tronco alternativo que vai dar equilíbrio a este lado da árvore, aproveitar este tronco que nasceu para equilibrar mais a copa. Depois, do ponto de vista da parte de cima, eu penso que já não há muito mais a fazer. Eu podia baixar um pouquinho ainda mais estes troncos, de forma a dar maior aparência de uma árvore mais velha. No entanto, se eu fizer isso, vou expor demasiado os troncos cá de cima, e aquilo que eu acho que é a melhor abordagem é esperar que estes troncos mais jovens que aqui estão cresçam um pouquinho mais, que encham esta parte, e a partir do momento em que o centro da árvore estiver um pouco mais cheio, então aí sim começo lentamente a baixar um pouquinho os troncos maiores e a completar a copa. Há uma questão com esta espécie, com qualquer espécie, é que as árvores não crescem na direção que nós queremos. Elas crescem habitualmente para o sítio onde recebem mais sol e em todas as direções. Uma das coisas que podemos fazer para tentar controlar este crescimento
é na ponta dos ramos, no sítio onde novas folhas vão nascer, limitar o crescimento de novas folhas arrancando a nova folha que está a nascer, ou dando um corte um pouquinho antes, e aquilo que isso vai fazer vai promover que o nascimento de novas folhas seja para trás, para dentro, em vez de estar todo concentrado nas pontas. Se não fizéssemos nada, se não o controlássemos de alguma forma, estes troncos continuariam a crescer, e nós perderíamos esta estética da árvore. Ao controlarmos cada um destes tronquinhos que aqui estão e retirarmos ou limitarmos o aparecimento de novas folhas, o que estamos a fazer é estimular que as novas folhas, novos troncos, cresçam antes das extremidades, e com isso conseguimos, se for esse o objetivo, conseguimos dar mais volume à árvore. Ok, vamos agora à última parte da rega. Ok, vamos então à operação do segundo. Este não tem qualquer tipo de ancoragem ao vaso. E não tem praticamente terra nenhuma. Este já sofreu aqui de algum apodrecimento. Esta raiz que aqui está completamente podre. Se isto tivesse acontecido a todas as raízes, esta árvore já estaria morta. Portanto, eu vou ter que ter muito cuidado com as raízes que corto, porque é impossível saber o que é que daqui está a conseguir fazer a função de alimentar a planta e o que é que aqui está podre, e não posso correr o risco de cortar as poucas raízes boas que a planta ainda tem. Por isso eu nem sequer vou cortar nada. A única coisa que eu vou fazer é libertar um pouquinho desta terra antiga. Parece quase lama quando chega aqui. Portanto, isto é daquelas terras que... Terras não, meu! Substrato. É daquele tipo de substrato que, se nós pudermos evitar, ou então moderar as regas antes de voltar a regar, meter o dedinho e perceber se o solo está úmido ou não, porque se a raiz apodrecer na totalidade, foi-se. Menos um bonsai. Ok, eu não vou tirar mais nada, não quero estar a correr o risco de estar a partir raízes pequenas. Nem sequer vou me preocupar em estar a umedecer as raízes, porque elas estão completamente úmidas. Vamos só preparar o vaso novo, e o vaso novo é o vaso antigo da outra.
com este vaso já vamos ter que ter a preocupação de colocar a planta naquilo que é a sua frente. Esta planta, e eu assisti, é um milagre da natureza. Esta planta morreu e regressou do mundo dos mortos. A planta, a copa da planta vinha deste tronco, que este morreu mesmo, não há nada a fazer. Mas ela conseguiu lançar troncos novos, e estes troncos novos é aquilo que está a permitir as trocas de oxigênio com as raízes, e o que nós vamos fazer é tentar ganhar algum equilíbrio com estes pontos novos, com estes troncos novos, sem partir os troncos, e começar a preparar a árvore para o futuro. Ainda vai demorar algum tempo até ela se voltar a parecer com um bonsai. Bonsai! Mas estás a rir? Não é impossível. Portanto, eu vou fazer com que este aqui seja... Se vocês acharem que eu fiz alguma coisa que não era a ideal, que havia uma posição qualquer melhor para ser a frente da árvore, escrevam, comentem qualquer coisa, porque para a próxima já sei. Então vamos a isto. No princípio de há pouco, uma cama de substrato a camar o bonsai. Ok, acho que está bom. Prendeu. Acabamos de mudar o nosso plano para a parte da frente. E continuar a operação que fizemos há pouco, de encher com terra. Encher com substrato. Esta não há grandes dúvidas que as raízes vão ficar todas em contacto com o substrato, porque ela tem tão poucas raízes que praticamente não ocupam espaço nenhum aqui dentro, mas ainda assim mais vale ter alguma atenção. Eu estou a deixar que esta fique aqui. Isto deve ter sido uma sementezinha qualquer que caiu de um feto, e está a nascer um fetozinho aqui, e eu acho giro. Ok, mesmo princípio, garantir que não há bolsas de ar aqui dentro. Uma questão importante em relação aos bonsai. Os bonsai, a maior parte das espécies, não são indicadas para estarem dentro de casa. São mais as espécies que só sobrevivem na rua do que as espécies que sobrevivem dentro de casa. Portanto, se não têm bonsai nenhum e gostavam de ter uma árvorezinha, uma representação da natureza dentro de casa, precisam ter atenção àquilo que vão comprar. E esta espécie que estão a ver, as ficus, esta é uma das espécies, das poucas espécies que pode estar dentro de casa sem qualquer tipo de problema. Ela vai adorar e vai crescer e vai desenvolver-se. É um ótimo bonsai para começar. Se gostavam de começar e não sabem por onde, a ficus, na minha opinião, é o melhor princípio, porque não é muito exigente do ponto de vista de cuidados. Se vocês tiverem que podar e cometerem algum erro, não tem problema nenhum. Ao nascer novos tronquinhos, não comprem nenhuma árvore, nenhum bonsai, sem perguntar à pessoa da loja, ao vendedor, se o bonsai é próprio para interior. E se tiverem dúvidas, vão à net. É preferível irem à net do que gastarem uma pipa de massa num bonsai e depois, passado uns meses, o bonsai estar morto. E pronto. Vamos fazer o tal aramação. Vamos aramar
Vamos tentar dar-lhe algum equilíbrio. Uma questão importante em relação à aramação que é nós devemos tentar, quando aramamos troncos, fazer com que dois troncos estejam aramados em simultâneo. Ou seja, tentar agarrar este tronco com arame e a outra ponta do arame vai este. Nesta árvore é fácil exemplificar, ou é difícil. Se esta árvore tivesse muitos troncos, portanto eu não utilizaria arame num único tronco. Aquilo que eu iria tentar fazer era dividir com o mesmo arame, aramar dois troncos diferentes. Porque o objetivo disto é que assim conseguimos garantir um ponto de estabilidade mais forte do que se começássemos só a aramar numa ponta e acabássemos o arame na ponta de um único galho. Ok, vamos então a isto. Há uma questão importante quando se arama uma árvore, de nos lembrarmos de, passado 4 meses, 6 meses, percebermos se o arame não está a morder o tronco, porque se o arame morder o tronco, porque o tronco está a crescer e não tem mais espaço onde expandir, a marca com que o tronco vai ficar lá para sempre. E eventualmente com isto mas pioramos o valor estético da árvore. Se prestarmos alguma atenção e acompanharmos ao longo dos meses como é que o arame está, ou como é que a planta está em relação ao arame, quando começarmos a acreditar que está muito próximo do momento de morder a planta, então é retirar o arame. Ok, então tínhamos decidido que esta era a parte da frente, não é? Vamos então começar a tentar . Daqui a uns meses, quando os meus amigos me convidarem finalmente para ir jantar à casa deles, vou ter que levar comigo um alicate para perceber se está na altura ou não de retirar o arame. E isto deve acontecer no princípio do verão, eventualmente a meio do verão. Portanto, nós estamos em fevereiro, eventualmente julho, agosto, porque nesse momento o efeito do arame já vai... Portanto, o arame já produziu o efeito que nós queríamos. E pronto, é isso. Obrigado, tchau pessoal.